entrando de long, saindo do off e entrando no on. Agora estamos chegando aí nos anos 70. Anos 70 aí, né? Meio Garrafa Azul Médici, né? Militar, Ernesto Geisel. Já tava começando a escutar aí a família falando, né, do presidente. O Garrafa Azul era muito novo, não escutava muito não. Agora o Geisel foi o presidente da transição, né? A transição foi o Figueiredo, né? Eu comecei a prestar atenção na política aí na época do Geisel e do Figueiredo, né? O que mudou foi depois do Figueiredo. João Batista Figueiredo, né? Aquele presidente que falou que preferia cuidar dos cavalos do que o ser humano, né? Era um militar, né? General bem sucedido, né, na carreira dele, e aí acabou se tornando o último presidente aí dos militares, né, o João Batista Figueiredo. Bem polêmico, né? Era um cara inteligente também. O Geisel, né? O Geisel também. Tudo burro eles não eram, né? Os militares nenhum. E ainda mais depois de um tempo eu fiquei sabendo que as academias militares são onde se estuda mais, né? Os alunos que têm que se esforçar bastante, porque é puxado, né? As academias militares, né? Eu não sei se fosse introduzida aqui uma escola militar, eu não sei se toda essa população. Aí o mundo é dos melhores, né? Pesadinho, hein? Uma vez me entregaram na biblioteca, né, um folheto, né? Eles falam que folder, né? Hoje ele fala folder, né? Era os folhetos, folder, falando da Academia do Barros Branco, né? Tinha lá seus 18, 19 anos, aí chegou um militar lá na biblioteca da humanitária e lembrando o tempo aí que eu trabalhei na humanitária. Agora reformaram, né? Vão apresentar, fazer propaganda. Aquela biblioteca ficou um tempão aí, quase uns séculos, 20 anos aí, reformando aí. Agora vão ser o Sérgio Williams, né? Diretor aí lembro do Sérgio Williams da Faculdade de Jornalismo aí. E até recentemente da Fundação Memória de Santos. Então, lembrando desse período, né? Já também lá que esse período legal, né? Que eu ganhava muito livro de graça dos escritores, né? Da política, aí eu li um pouquinho de política. E aí, em 1974, né? A época daí de transição, né? Eu estava chegando aí no meio da década e os militares viram virar fubá até o final da década, né? E aí, resumindo essa Copa, né? É legal quando é fácil resumir a Copa do Mundo quando você vê grandes seleções, né? Seleções históricas aí você pode, em detrimento daquelas, a não ser que aquela seleção deu um vexame muito grande, eu não vou lembrar aqui de cabeça, né, que eu gosto de fazer sem roteiro, de cabeça, as coisas. Essa Copa foi uma Copa que também eu não acompanhei, eu não tinha idade para acompanhar essa Copa do Mundo, 1974, e eu andava de Velotrol, pô, 74, Velotrol era isso? Eu andava com os brinquedinhos aí, jogava bafo de figurinha, lembro das figurinhas, e também jogava taco. Vamos dizer que eu jogava mais taco, né? Pegava aquelas bolas lá e dava joguinho de taco, jogo de taco. Bem antes do bafo, né? Do jogo de figurinha, trocar figurinhas. E aí esses vídeos são um divertimento que eu gosto de lembrar do passado desses vídeos, né? Que muita coisa não
não me aprofundei no futebol. Na realidade, é o misto de biblioteconomia, sempre falando, repetindo. Colecionismo, biblioteconomia, biblioteca e cards, né? E figurinhas da Panini. Achei que até que a Panini era figurinha, eu estava vendo lá na internet. É um grande trabalho de pesquisa. Não deixe de estar acontecendo aqui no vídeo coisas que eu li, né? A semana lendo sobre Copa do Mundo e reproduzindo em vídeo. Um hobby para sempre, né? Eu sempre termino aí que um hobby para sempre. E essa coleção, na verdade, vai para o Scooby, vai para o YouTube, vai ficar gravado aí até o fim, né? Vou morrer, vai ficar, espero que o YouTube não acabe, mas... E aí eu lembro dos movimentos, né, da diversão passando aí. E aí eu lembro dos fatos, né? Consegui lembrar aí alguma coisa inusitada do ano de 74. A posição, né, da política do Brasil internacional. Também acompanho bem menos, né, menos Olimpíadas também, né, que a Copa, como eu falei, é realizada em 4 anos. A Olimpíada eu não fiz o vídeo porque a Olimpíada é imensa, com todos os esportes. Então não dá para resumir aqui em vídeo, não é tão rápido, Olimpíada. E o Brasil não é o bambambam em Olimpíada, né? Os Estados Unidos ganham aí uma semana aí as medalhas, o que o Brasil leva 100 anos, nem 100 anos ele leva... Não, exagero, mas a média aí, o que os Estados Unidos ganham de medalha nas competições, o Brasil pode levar anos. Rapaz, é por isso que é difícil, mas um dia eu vou tentar fazer de Olimpíadas também. Aí, como sempre, não vou falar de todos os jogos, e aí no final do vídeo vocês vão acompanhar, se o YouTube deixar, né, ou não querer bloquear os vídeos. Até agora tá indo bem, né? Ele teve uns cortes, né, de alguns direitos autorais, mas continua ainda aí. O vídeo aí tá regular aí, os vídeos, tá indo, produção. Então, resumindo aqui, foram 4 grupos, A, B, C, D, né? Copa virou, né? A Copa foi lá na América do Norte, pela primeira vez no México, e depois virou de novo, seguindo, né? Sul-americanos, norte-americanos e europeus. Tá aí, voltou para primeira vez na história, a Alemanha. E a Alemanha realizava essa primeira Copa e já tinha sido campeã lá em 1954, da Suíça. Várias seleções se classificaram, incluindo o Brasil, né? O Brasil continuou com alguns... o técnico, Zagallo, continuou, né? Mudanças aí no gol, o Leão, Emerson Leão, né? O grande goleiro aí do Palmeiras, né? Um dos melhores da história do Palmeiras. Jogou em várias equipes, jogou no Corinthians, jogou no Grêmio, jogou no Vasco. Emerson Leão. Era o terceiro goleiro lá em 70. Aí depois tinha o Zé Maria, tinha o Luiz Pereira, né, o chamado Chevrolet. Fato interessante desse Luiz Pereira aí. Também foi eleito aí, eu vou lembrar sempre, como eu falei nos vídeos anteriores, vou lembrar sempre das eleições dos melhores clubes brasileiros de todos os tempos, jogador por jogador. Então já vou citando aí que, por exemplo, o Luiz Pereira, o central, foi eleito o melhor central do Palmeiras de todos os tempos. Antes ainda ele tem aquele dinheiro, né, a Crefisa, mas aí é jogador bom, raiz, né? Luizão Pereira é chamado de raiz. Eu me lembro de um jogo aí como santista que o fraco Paulinho, que veio lá de Londrina, deu um drible, o Luiz Pereira caiu sentado, o Santos ganhou de 6-1. Anote aí, foi a última vez que o Santos Futebol Clube goleou um clube grande dentro da capital.
O Santos meteu em 80, nos anos 80, 6-1. Não me lembro outra goleada de 6-1 em cima de outro time grande, não. Nem os outros, né? Fora do estado. Mas o Palmeiras foi o último time grande a perder de 6-1. E o Luiz Pereira estava lá. Esse grande jogador, tá vendo como é o... Esse jogo eu assisti. Minto. Eu escutei, né? Eu escutei pelo radinho, motorrádio. Ganhei de presente de Natal, motorrádio, fiquei escutando. Vocês não. Depois eu vejo aí no YouTube. Outra coisa. Marco Antônio, né? Veio. Depois veio. Foi uma seleção também meio uma estrutura parecida com a de 66. Não foram certos os 11 que jogaram. Cada um jogou um pouquinho. Tantos na lateral. Os fixos aí foi o Emerson Leão, mas jogou Jairzinho, jogou o ponta-direita do Valdomiro, ponta-direita do Internacional, que também foi eleito melhor entre a turma nova, né, e foi eleito melhor ponta aí do Inter do tempo, dos anos 80, né, que ganhou 70 e 80, né, do tri do Internacional. O Valdomiro estava lá, né, vários jogadores aí de destaque, né, o Rivelino foi o grande destaque aí dessa Copa. Marinho Chagas, lateral, falecido Marinho Chagas, né, jogou um tempão no Botafogo, jogou no São Paulo, né? Foi campeão paulista no São Paulo. Marinho Chagas, né? E outros jogadores aí. O próprio Edu, né? Que também jogou no Santos, jogou no Corinthians, final de carreira. E a grande decepção, talvez seja o Zagallo aí, né? É que o melhor jogador da história do Palmeiras, o Ademir da Guia, ele atuou em uma partida, mas a maioria dos jogos ele ficou no banco de reserva. Isso que aí é ruim. Melhor jogador da história de um clube ficar no banco de reserva. Muita gente história fala que ele foi reserva do Paulo César Cazu, também um grande jogador, mas o Ademir da Guia foi o melhor jogador da história do Palmeiras. Paulo César Cazu foi um dos bons jogadores aí da história. E vários, e o Brasil entrou num grupo com Escócia e Iugoslávia, né? A Escócia, Iugoslávia, e teve resultados ruins, né? Teve resultados ruins aí, empates, e só conseguiu uma classificação aí ganhando do desconhecido Zaire, né? País africano, aí, um dos primeiros países a entrar aí na Copa do Mundo, né? O primeiro foi o Egito, lá em 34. Agora o Zaire, tá, várias seleções aí da África entrando aí na Copa do Mundo. E vários em as partes aí do futebol, mas a seleção da Alemanha também foi destaques aí. Vamos falar da seleção da Alemanha, seleção da Alemanha que tinha o goleiro, né? O goleiro Sepp Maier, tinha o Beckenbauer. A Alemanha veio preparada para ganhar o campeonato mundial, seja de que meio for, mas o time já vinha com a base do Bayern de Munique, né? O poderoso Bayern. Tinha um dos goleadores, um dos maiores goleadores da história do mundo, né? O Gerd Müller, né? Tinha o Paul Breitner também, né? Paul Breitner ali. E outros jogadores aí famosos, aí menos famosos. Estou citando aí os visíveis aí, os que são falados de 10 entre 10 jornalistas. Gerd Müller, Beckenbauer são falados aí, como o Breitner também, os três aí, o trio, né, de fenômeno aí que jogava muito bem em suas posições.
O Beckenbauer já vinha tentando ser campeão mundial lá atrás, né? Tinha feito gols em Copa, e nada melhor do que dentro da Alemanha organizada, né? E montou. Mas não começou, né? Não começou muito bem, ganhou do Chile, e acabou sendo criticada também, né? Todo começo, né? Austrália, aquela coisa toda. E foi conseguindo os resultados. E há uma suspeita também, né? Que a Alemanha, naquela época, existia duas Alemanhas, e as duas se classificaram. O curioso é que a Alemanha Oriental, mais fraca, né, ganhou da Alemanha Ocidental. Muita gente fala que a Alemanha do Beckenbauer era a favorita, resolveu perder, porque não queria cair no grupo que ia ficar Brasil e Holanda, né? Brasil e Holanda. Aí essa Copa de destaque, aí a gente tem a Alemanha como campeã, né? Acabaria campeã. E outra seleção também aí inédita que acabaria quase tão falada como a Alemanha. Se a Alemanha é falada hoje por Beckenbauer, Gerd Müller e Paul Breitner, a Holanda está no mesmo nível aí de falação, né? Que a Holanda também, pelo futebol revolucionário praticado, né? O técnico Rinus Michels, eles vinham para a Copa assombrando, né? Era uma seleção que não tinha aquele plus mundial, né? A seleção holandesa não tinha, e começou a aparecer mais uma seleção aí que ia acabar que nem as outras seleções aí, Tchecoslováquia, Suécia, Hungria, né? São seleções aí que chegaram ao título mundial e estão sempre chegando na Copa do Mundo. A Holanda, né? A Holanda desta vez, tinha por base dois clubes, o Ajax e o Feyenoord, e esses clubes foram nos anos 70 campeões mundiais, né? Futebol no mundial que muita gente critica, né? Os torcedores dos clubes que não ganharam criticam esse mundial interclubes, que era entre o melhor clube europeu e o melhor clube sul-americano. Na realidade, se você for ver, era nata, né? Era o melhor, os sul-americanos e os europeus no mundo eram os melhores. Não adianta ter essa eliminação aí, que esse novo mundial sempre sobe um sul-americano, continua a mesma coisa, só que aí o patrocínio é da FIFA, né? Aquele mundial era um mundial popular, né? Popular, e tinha patrocínio também, né? A partir de 80 a Toyota patrocinou, e o Feyenoord e o Ajax, né? O maior campeão mesmo é o Ajax, nome de produto de limpeza, né? O Ajax, também um personagem da mitologia grega, né? O Ajax. E esse Ajax, ele era a base dessa seleção e se tornou mundial a partir dos anos 60, futebol holandês dos anos 70, né? Vamos dizer aí que o ano 0 a gente puxa um pouquinho para 60 aí, o ano 70, né? Que o Feyenoord ganhou aí. O Feyenoord e o Ajax ganharam aí títulos mundiais, ganharam a Europa. E tinha aquela geração, né? Vamos dizer assim, como tinha um super craque no meio, vamos dizer que foi a melhor geração da Holanda. A gente viu a Holanda aí várias vezes, né? Inclusive a Holanda desclassificando o Brasil, ou o Brasil desclassificando a Holanda, mas a Holanda sempre aparece aí como favorita. Já chegou, né? Laranja mecânica, né? Infelizmente ela foi a maior vice, né, da história. Ela tem 3 vice mundiais. Vocês vão ver aí depois. E aquela Holanda chegava com a base, né? Assim como a Alemanha chegava com a base do Bayern, de Munique, e outros clubes, né, da Alemanha, né? Mas o Bayern sempre foi o maior clube da Alemanha, e o Ajax e o Feyenoord chegavam com o grupo, né? Aí tem a Rezembrin, que em 78 faria o 1000º gol da Copa do Mundo. Aí você tinha o Kroll,
você tinha o super craque, né, o maior craque da história da Holanda, aí, o Johan Cruyff. Olha, Johan Cruyff. Johan Cruyff é o nome mais difícil que eu já vi, cara. Nunca vi um nome tão difícil de se pronunciar e de se escrever como esse nome, hein? Johan Cruyff. Vocês vão ver aí no card o nome. Cara, falar, eu quero ver a molecada falar desse nome aí, desse cara aí. Esse cara, ele a exemplo do Puskás, é um cara que, apesar da seleção dele ser muito comentada, é mais uma geração aí que ficou sem mundial, né? Mas a Holanda não chega perto dos outros, né? Como a Alemanha e outros aí, até mesmo a Argentina, né? Chegaram várias vezes aí à final e ganharam título. Ou chegou na final ou perdeu o título, mas ganharam, né? Os grandes campeões mundiais, eles perderam o título, mas eles ganharam também, né? Inclusive o Brasil. E essa Holanda chegou para ganhar. E o curioso dessa Copa é que ela cruzou com três sul-americanos mais fortes aí. Ela jogou contra o Uruguai, ganhou, jogou contra a Argentina, ganhou e jogou contra o Brasil, um jogo decisivo também. Normalmente quem elimina o Brasil em semifinal acaba campeão do mundo, um fato curioso também. O outro destaque, além da Holanda, né, já fiz citar Alemanha, Holanda, Brasil, o Brasil chegou bem também nessa Copa, né? O Brasil, apesar dos trancos e barrancos, né, ganhou do Zaire, precisava ganhar do Zaire, goleou 3-0 no Zaire. A seleção acabou entrando numa espécie de grupo da morte, né? Ele foi parecido com aquela Copa da Espanha lá, que ele acabou ganhando as partidas, depois entrou no grupo da morte lá com a Argentina e Itália em 82, né? Ganharam das Argentinas, mas perderam para a Itália e foram eliminados os brasileiros em 82. Aí depois eu chego lá. E nessa Copa de 74 também acabaram entrando aí o confronto a holandeses, brasileiros, e aí o Brasil conheceu a Holanda, né? Muita gente, como o Brasil já tinha ganho 2 campeonatos, a tiração de sarro, né? Holanda, que o Zagallo falou, Holanda, diferente da Hungria lá, que se mijaram todo lá o Brasil. Ele passando o trator, a Holanda, né? Que nem como a Hungria. 74, 20 anos antes, a Hungria passou o trator. Aí aconteceria a mesma coisa que aconteceu com a Hungria, né? Foram ganhando, chegando e a Hungria fez o primeiro gol na final e a Holanda também fez o primeiro gol na final. Curioso, né? Depois tomaram a virada. A Hungria fez 2 gols em cima da Alemanha em 54 na frente. Depois a Holanda já fez. E o Krol, né? O famoso Krol também no meio. E outra seleção também aí a melhor geração aí de seleção foi a Polônia. A Polônia, né? A Polônia que foi invadida pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial, teve campo de concentração. A Polônia veio com uma seleção aí, Charmak, Gregório Zlato, Dejna, né? Dejna, o meio-campista Dejna. E os 3 fizeram miséria nessa Copa do Mundo aí, conseguiram chegar na frente, né, no seu grupo. O grupo foi do A até o D, tinha 4 equipes em cada grupo. E aí a Polônia fez cabelo e barba, né? A Polônia ficou na frente do grupo, né? Tinha também, além da Polônia, teve o Gregório Zlato, foi o artilheiro dessa Copa, fez 7 gols. É interessante que o Lato sempre fazia gol contra o Brasil. E no jogo para a decisão do 3º lugar, né? Vocês sabem que a Polônia não passou pela Alemanha e o Brasil não passou também pela Holanda. Aí o que aconteceu? A Alemanha e Holanda fizeram a final e Polônia e Brasil,
os 4 melhores ficaram aí. E o Brasil perdeu de 1-0, um gol de contra-ataque do ponta direita Lato, Gregório Lato. E o Lato acabou terminando essa Copa com 7 gols. Mas o Deira fez gol. Jogadores importantíssimos aí. Boniek no banco de reserva. Eu falo que é a melhor geração porque tinha Lato, tinha Boniek, tinha Chamac, tinha Deina, Dziuba, né? Então, o goleiro Tomaszewski. Então vamos dizer que essa geração aí foi a melhor geração dos poloneses. E teve aquela Polônia lá de 1938 que jogou contra o Brasil, um jogo de um número de gols impressionante. O Brasil ganhou de 6-5, hein? Já viu o placar? Só diminuído aquele jogo lá de 54 da Áustria, de 7, Suíça 5. O Brasil tomou 7 lá em 2014. Tinha sido a primeira seleção que perdeu de 7 em casa. Uma curiosidade aí, a Suíça organizou e perdeu de 7, mas fez 5. Enquanto o Brasil só organizou lá em 2014, fez 1, mas tomou 7 da Alemanha. E a Alemanha foi para a final. Foi o primeiro europeu a ganhar mundial. Mas isso aí eu deixo lá para 2014. Além da Polônia ter chegado, né, a maior campanha, depois você lembra também, eu falei do Boniek. O Boniek, ele seria de mais Copas, nos anos 80, 82 e 86. 86 chegou ali jogar contra o Brasil e acabou perdendo de 4-0, né, os poloneses. Então, entre o final de 70 e 80, os poloneses tiveram a sua melhor geração, produzindo um artilheiro de Copa, né? Ele também, o Lato, fez gols em 78, continuou aí a sua artilharia e gostava sempre de fazer um golzinho lá contra o Brasil, o Gregório Lato. Outra seleção aí famosa também foi a seleção da Suécia, né? A seleção da Suécia acabou passando o seu grupo, tinha o Edström, também fez uma boa, mas a Suécia, ela já tinha feito uma melhor campanha lá em 1958, quando perdeu do Brasil. Os suecos estão sempre aparecendo em Copa do Mundo, e os suecos foi a seleção que mais jogou contra o Brasil. Os suecos. Então, além de ter esses times, alguns fatos importantes aí da Copa de 74, a Iugoslávia meteu 9-0, né, no Zaire. Foi a primeira grande goleada aí, maior, superou não superou, né, não superou. A Coreia tinha tomado de 9 lá da Hungria, e agora a Iugoslávia meteu 9 no Zaire. Curioso, né? Time africano, coitados de time africano. Era uma época. Os italianos também jogaram, né? Vários jogadores famosos da Itália. Remanescente aí da Copa de 70, o lateral Facchetti, né? O próprio, passar aqui, né, jogadores aí famosos aí, a seleção italiana, o Fábio Capello, né? Fábio Capello fez gol, né, contra e o Rivera, o Jorge Chinaglia, hein? Lembra do Jorge Chinaglia? Eu vi esse jogador aí, aliás, eu só vi esse jogador um jogo do Cosmo, ele jogava no Cosmo de Nova York, o Jorge Chinaglia, o Mazzola, né? O Rivera, o Riva, o Albertozzi, tudo remanescente lá da Copa de 70. E como eu falei, Fábio Capello, hein? Foi campeoníssimo aí como treinador, né? E uma curiosidade também, a Itália, no grupo dela, que tinha a Argentina, por um ponto foi desclassificada, né? Um saco de pancadas aí do Haiti,
Tinha no grupo o Haiti, curiosamente, assim como tem grande seleção, uma grande seleção, uma seleção desconhecida que extrapola na Copa, ganha fama na Copa, tem os coitados, né? Os coitados. Desta vez foi Haiti, e o Haiti caiu no grupo com Argentina e Itália. Então, os dois golearam, né? A Itália logo de cara meteu 3-1. Anastase, né? Anastasia, foi o nome do jogo aí. E aí voltava o jogo contra a Argentina, o Haiti. Aí a Argentina fez mais um gol, fez 4-1 e aí passou a Argentina, né? E a Itália dançou na Copa. Mais um jogo entre italianos e argentinos. Estamos expondo um dos mais jogos que existem na Copa, que tem mais na Copa no sorteio. Sempre italianos jogam com a Argentina. Ou um elimina o outro, ou o outro elimina um. E aí, dessa parte da Copa aí que eu falei, né? O Brasil, curiosamente, empatou em pontos, ficou em segundo lugar, né? A Iugoslávia ficou em primeiro, aqui goleou. Goleou o Zaire. O Brasil teve que passar pelo Zaire, meteu uma goleada em 3 para passar. E aí foi jogar jogou com a Alemanha Oriental também, né? O gol de Rivelino também foi um dos destaques, né? Remanescente lá da Copa de 70. Fez os gols de falta. Jairzinho também fez seu gol, né? Atuou no meio de centroavante, fez o gol de alguns gols na Copa, né? E Leão fez uma defesa espetacular também, das defesas da Copa, está incluída em uma das mais difíceis, né? Justamente contra o Cruyff, né? Aí foi o jogo do decisivo aí para a final, o Brasil chegando, né? Tinha Luiz Pereira e tal, mas o Luiz Pereira não conseguiu superar aí o Neskens, né? Aí tinha Rezembrick, tinha o Neskens, o Niskins acabou fazendo o gol, né? Depois o Cruyff acabou fechando a tampa do caixão para enterrar o Brasil. O Brasil, o Zagallo ficou falando da Holanda e ali acabaram conhecendo a Holanda. João Avelange, né, se preparando aí para ser presidente da FIFA, né, e aí vários jogadores da história. O Uruguai, discreto também, né, tinha o Cubilha, né, Cubilha foi aquele que fez aquele gol, aquele jogo de 70 lá contra o Brasil, fez 1-0 para o Uruguai, assustou o Brasil, né, Luiz Cubila. Foi conhecido também por ter sido técnico campeão com o Olímpia do Paraguai em 79. E o Fernando Morena, né? Fernando Morena é outro jogador conhecido, uruguaio conhecido, artilheiro. Também foi, se ele não foi campeão do mundo pela seleção uruguaia, ele foi campeão do mundo de clubes, né? Em 1982, o Peñarol foi campeão mundial, né? Eliminou o Flamengo no Maracanã, né? O Peñarol, terror sul-americano, gostava de eliminar os brasileiros, né? Não só o Boca não, hein? Cara, e terrível aí o Peñarol, e o Fernando Moreno era o centroavante do Peñarol, ele estava nessa Copa aí de 74. Uma Copa feita exclusivamente para a Alemanha ganhar. Como todo mundo sabe, os holandeses chegaram na final, eliminaram o Brasil, né? A Alemanha eliminou a Polônia, né? E aí o Alemanha começou perdendo, né? O gol de pênalti do Neskens. Depois a história mudou aí. A Alemanha empatou, né, com o Bright, e depois o Gerd Müller, artilheiro da Copa de 70 e artilheiro. Não conseguiu ser artilheiro de 74, porque o Lato polonês fez muitos gols, né? E aí a Alemanha levou o seu segundo campeonato. Outra curiosidade, né? Eu ia falar lá no começo, mas não lembrei. A taça.
Brasil, como todo mundo sabe, o Brasil ganhou a Taça Jules Rimet para sempre, né? Que era a regra ganhar três direto e 5 alternadas, ou 5 alternadas, sei lá, mas eu vou ficar com 3 direto. O Brasil ganhou as 3, ganhou em 58, ganhou em 62, depois ganhou em 70 e faturou. E aí eles resolveram mudar a nova taça FIFA. Vocês estão vendo aí, né, os efeitos da edição. Essa nova taça aí, a taça Copa FIFA, né? Esse mundo aí, assim, segurando esse mundo. É uma taça mais pesada, mais cara, né? Uma taça e que vem até hoje, 2002. Né? Uma taça do mundo. O futebol é muito bem remunerado, o futebol é o maior esporte da história e a Alemanha está levando, por curiosidade, a Alemanha é a seleção que mais ganhou essa Copa FIFA. Conferindo aí, né? Conferir aí, se eu não me engano, não, eu tenho a impressão que a Copa FIFA a Alemanha tem mais, né? Essa Copa FIFA. Eles têm em 74 agora, que eu falei, tem em 90, né? Tem 90, depois tem a Copa do Brasil, né? Que eles ganharam do Brasil. Essa taça FIFA aí, né? A memória, eu não posso esquecer alguma aí que faltou. Eu me lembro que a Alemanha também perdeu, né? Perdeu em 86, né? Perdeu para a Itália em 82, a Alemanha foi campeã do mundo, está sempre chegando e é uma das favoritas aí em 2022. A Alemanha, como teve os melhores jogadores da Copa aí, o Beckenbauer e o Gerd Müller. E muitos jornalistas não tiram o Gerd Müller também, né? Colocam outro jogador aí no lugar do Gerd Müller. O Gerd Müller é um dos grandes artilheiros do futebol mundial. Outros fatos curiosos aqui na colinha. Vamos ver se eu reservei alguma colinha aqui de algum fato curioso. A Espanha não participou, né? E vamos ver se eu resolvi na memória aqui. Puxei tudo pela memória. A memória, tudo que eu falei pela memória, tá tudo aqui. Falei do banco de reserva do maior jogador do Palmeiras, Antônio da Guia. Também o Iassaldi, né? Iassaldi fez aquela goleada contra o Haiti. E outra curiosidade, não tá na colinha, mas eu lembrei agora, o gol 900. Iassaldi fez o gol, o 4-1 que classificou a Argentina, o gol 900 da Copa do Mundo. Também é um fato que pode ser bobagem, mas é sempre citado de 10 entre 10 publicações que eu leio. Tem sempre o fato, gol 1, gol 100, gol 200, gol 300, gol 900 foi marcado por Iassaldi. Né? Vocês vão ver a cara dele da edição, recurso de colecionador, da Panini e de pesquisa também. O jogador argentino também, que fez gol no Brasil, Brindisi, né? Brindisi era um dos grandes jogadores aí da própria seleção. Né? O outro jogador famoso aí também, que foi o maior, se você perguntar qual foi o jogador que ganhou mais Libertadores, maiores Copa Libertadores, foi o Francisco Sá. Ele jogou no Independente e jogou também no Boca. Ele ganhou mais de 5 Libertadores. Foi o jogador que fez mais, ganhou mais Libertadores. É um fato curioso, estava nessa Copa aí de 74. Né? O Cruyff também está, né? O de nome complicado, né? Jogador que já é falecido, já foi técnico e foi também entre os maiores jogadores da Copa. E o técnico, muitos falam que foi, para muitos, o maior técnico da história, o revolucionário, o Rinus Michel, né? O técnico da Alemanha, o Helmut Schön, né?
foi também que jogou mais, treinou mais vezes seleção, né? Daqui não passou ninguém, não passou nem o Zaire. Coitado do Zaire, o Zaire foi o último colocado, enquanto a Alemanha foi a primeira. O Zaire, aquele tomou uma das maiores goleadas da história da Copa, tomou de 9. Ajudou a classificar, esse número de gols deu o primeiro lugar. Uma curiosidade é que o Brasil não ficou, né? Tava Brasil, Escócia, Iugoslávia e Zaire. Aí ficaram de fora o Zaire e a Escócia, mas o que deu o primeiro lugar para a Iugoslávia foi o gol, né? O número de gols que ela fez em cima do Zaire. O Brasil só ganhou de 3 modestos, 3-0, e aí o Brasil acabou caindo no grupo da morte. Acabou. E agora, para falar, a Alemanha foi malandra. A Alemanha estava lá com a Alemanha Oriental, e se não perde aquele jogo, ganha, ele poderia entrar com o Brasil e a Alemanha logo antes da final. Então perderam, né? O gol da Alemanha, vocês podem ver aí quem fez o gol da Alemanha. A Alemanha Oriental, hein, cara, estava dividida por causa da guerra, né? Era, para quem não sabe, era a Alemanha Ocidental, mais fácil dizer, nessa época, chamar de Alemanha Ocidental, né? Não a Alemanha totalizada. Então, Copa de 74, Alemanha, pela segunda vez na história, campeã do mundo, consagração de Beckenbauer, um dos maiores jogadores da história e o maior jogador do futebol alemão, Franz Beckenbauer. Por hoje é só.